Salve, salve, nono ano, professor Alex, Geografia. Vamos continuar os nossos trabalhos da unidade 6. Continuar falando sobre os impactos socioambientais nos 3 continentes que nós estamos estudando, né? Na Ásia, Europa e Oceania. Bora? Vamos nessa. Ajustando aqui a nossa apostila, na página 47. Na sequência, falaremos sobre as sequelas do agente laranja no Vietnã. Mas afinal, o que foi exatamente esse agente laranja? Veja, no decorrer do século XX, em especial durante o período da Guerra Fria, muitas guerras, revoluções e conflitos civis eclodiram em países europeus e asiáticos. Um dos que mobilizou maior cobertura da imprensa e chamou a atenção da opinião pública internacional foi a invasão dos Estados Unidos ao Vietnã, entre 1961 e 1975, que ficou conhecida como a Guerra do Vietnã. Esse conflito, que durou praticamente 15 anos, foi marcado por grandes perdas humanas e materiais de ambos os lados. Contrariamente ao que se poderia esperar de um confronto tão desigual entre uma superpotência e um pequeno país asiático, o término não se deu como uma vitória estadunidense. As tropas dos Estados Unidos tiveram que se retirar do território vietnamita, então dividido entre Vietnã do Norte, comunista e apoiado pela União Soviética, e Vietnã do Sul, capitalista e apoiado pelos Estados Unidos. Com a retirada destas em 1975, os grupos guerrilheiros do Norte venceram os exércitos do Sul e reunificaram o país. Esse conflito foi um dos mais marcantes do período conhecido como Guerra Fria, que tem toda uma explicação aqui ao lado, período que compreendeu aí, o término da Segunda Guerra Mundial, propriamente a partir de 1947 até a desintegração da União Soviética em 1991. Esse período marcado pela bipolarização, de um lado os Estados Unidos da América, com uma ideologia capitalista, e do outro lado a ex-União Soviética, com uma ideologia socialista. Mas o que esse conflito de ordem mundial e mesmo regional tem a ver com problemas socioambientais, com impactos socioambientais? Essa imagem aqui, da época, aviões da Força Aérea Estadunidense despejam um agente laranja sobre as regiões florestais vietnamitas durante a Guerra do Vietnã, em 1966. Então é desse produto, é dessa ação militar que nós estaremos falando na sequência, e as sequelas, as consequências do uso desse produto químico para a população do Vietnã e também para o meio ambiente. A Guerra do Vietnã, amplamente noticiada e fotografada por jornais do mundo inteiro, ficou marcada não somente pela violência dos combates em meio à selva equatorial da região, mas também pela violência das próprias armas de destruição em massa, em especial as de natureza química. Destas, a principal foi um herbicida, a dioxina, que ficou conhecido como agente laranja. Ele foi utilizado pelas tropas estadunidenses como desfoliante, na tentativa de revelar os esconderijos das guerrilhas vietnamitas em meio à floresta e prejudicar as safras das regiões agrícolas produtivas. Estima-se que, no decorrer do conflito, o exército estadunidense tenha despejado cerca de 80 milhões de litros de herbicidas sobre o território, afetando aproximadamente 16% dele. Nas últimas décadas, tem sido alta a incidência de nascimentos de crianças com deficiências congênitas
no país, em decorrência das armas químicas utilizadas na guerra, agravadas pela destruição e condições de saúde da população, majoritariamente pobre naquela época. Atualmente, o Vietnã é um país emergente, com uma taxa de pobreza inferior a 15%, e sua economia recuperada e fortemente alicerçada no comércio internacional. Diferentemente dos índices socioeconômicos do país, entretanto, muitas das florestas atingidas jamais se recuperarão. A biodiversidade local também foi duramente afetada e grandes áreas ainda hoje apresentam índices elevados de contaminação do solo. Então esse é o caso do famoso agente laranja, né? Se trata de uma arma química, a dioxina, utilizada, né, como uma estratégia militar para, né, desfolhante, para derrubar as folhas das árvores e assim revelar os esconderijos dos inimigos dos estadunidenses, das tropas estadunidenses, no caso no conflito no Vietnã entre as décadas de 60, né, e 70, lá na Ásia, nesse país asiático. Remanescentes radioativos soviéticos. A antiga União Soviética, aquela que a gente citou lá no contexto da Guerra Fria, superpotência socialista do período da Guerra Fria, realizou centenas de testes com bombas atômicas e de hidrogênio durante o período em que existiu, de 1917 até 1991. Seu território imenso era composto por 15 repúblicas que se tornaram países independentes no final do século XX, embora a maior parte tenha ficado sob o controle da Rússia. Outras ex-repúblicas soviéticas, como a Ucrânia e o Cazaquistão, apresentam os locais mais atingidos pelos testes radioativos e ainda hoje sofrem efeitos desse período. Na parte europeia da antiga superpotência, a cidade de Pripyat, na Ucrânia, é a mais afetada pela radiação liberada no acidente de Chernobyl, ocorrido em 1986, e é considerado o maior desastre nuclear da história. Trata-se atualmente de uma região fantasma, isto é, abandonada, por conta dos níveis de radiação prejudiciais à saúde humana e dos mais diversos seres vivos. Aqui uma imagem, né, icônica, histórica, né, de prédios abandonados na cidade, né, vazia de Pripyat, na Ucrânia, onde a gente já viu aí, aconteceu, né, o maior acidente radioativo da história, né, a explosão de um reator na usina de Chernobyl, né, marca-se muito o nome, né, da usina. A usina se chamava Chernobyl, mas a cidade próxima à usina, Pripyat, foi a mais atingida. Esse é o caso da Ucrânia, ex-República Socialista Soviética. Já na parte asiática da antiga União Soviética, existe uma região do atual Cazaquistão com área equivalente ao tamanho da Bélgica, oficialmente designado como Campo de Testes de Semipalatinsk, porém mais conhecido ou conhecida a área como o Polígono, que foi palco de quase 500 testes nucleares soviéticos durante a Guerra Fria. Estima-se que mais de 500 mil pessoas tenham ficado expostas à radiação. Muitas delas se contaminaram após o fim da União Soviética, pois as instalações nucleares, depois de terem sido fechadas e terem os testes proibidos, com a independência do Cazaquistão em 1991, passaram a ser saqueadas e contrabandeadas de maneira clandestina e sem controle ou prevenção. Aqui também uma imagem dessa área aí conhecida, né, o polígono, né, que era utilizada para testes nucleares, portanto radioativos, durante esse período da Guerra Fria. Todo o contexto da Guerra Fria é bastante marcado pelo uso de armas
de destruição em massa, né, como as armas nucleares, radioativas, armas químicas. E essas armas têm grande efeito, né, grande impacto socioambientais, que é o tema que estamos justamente tratando nessa e na aula anterior. Tendo seus solos e recursos hídricos até hoje apresentando sinais de contaminação radioativa, a cidade de Pripyat, na Ucrânia, e a região do polígono no Cazaquistão tornaram-se locais de estudos acerca dos impactos ambientais causados pela radiação. As estepes, que recobrem boa parte dessas áreas pouco habitadas, tiveram sua biodiversidade diretamente impactada e a recuperação ocorrida de forma lenta. Então, esses dois casos aí, né, ou melhor, até três, né, o do Cazaquistão, da Ucrânia, na Rússia e também no Vietnã, encerram os exemplos de impactos socioambientais na Eurásia. E na sequência falaremos dos impactos socioambientais no continente da Oceania, que é muito reconhecido mundialmente e internacionalmente pela sua política ambiental, principalmente na Austrália e na Nova Zelândia, mas que também sofre com esse tipo de impacto, não está livre, né, dos impactos socioambientais. Vejamos. A Austrália e a Nova Zelândia, países colonizados por europeus no final do século XVIII, principalmente por britânicos, tiveram seus recursos explorados por milênios pelos nativos locais, que a gente já falou também desses nativos, os aborígenes, os papuas, os maores, que exerciam pressão em especial sobre a fauna e a flora, mas de um modo ainda muito pequeno, digamos assim, né, em relação à integração desses povos com o meio ambiente. Existem diversos vestígios arqueológicos de espécies de uma megafauna que teria existido nesses locais anteriormente à chegada dos humanos, como grandes aves, répteis e marsupiais. Por terem desaparecido aproximadamente na mesma época, pode ser que a atuação dos grupos humanos que chegaram a esses locais tenha influenciado diretamente a extinção desses animais. Os impactos que esses grupos exercem sobre algumas espécies de porte maior, entretanto, não se estenderam ao conjunto dos ambientes e paisagens naturais então existentes. Pelo contrário, com a experiência acumulada, geração após geração, aprenderam a utilizar os recursos fornecidos pelo ambiente sem esgotá-los ou comprometer a reposição deles na natureza. Com o advento do período colonial, iniciado no século XVIII, houve grandes transformações ambientais provocadas pela ação humana, primeiramente por meio da exploração das baleias em suas costas, seguida da extração de cobre, prata e ouro. As paisagens das ilhas do Pacífico, exploradas principalmente no século XX, têm sofrido drásticas mudanças pela extração predatória de fosfato, pelo desmatamento e ainda pela atividade pesqueira. Os dados meteorológicos obtidos nos últimos anos pelo IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, alertam a respeito da subida do nível das águas oceânicas, decorrentes da elevação da temperatura atmosférica e dos mares, gerando preocupação em relação ao futuro de diversas ilhas da Oceania, como é o caso das famosas Ilhas Marshall, entre outras. Aqui uma belíssima paisagem dessas ilhas que inclusive pertencem aos Estados Unidos, mas que estão no continente da Oceania. Impactos da extração mineral, principalmente a Austrália, se destaca muito na extração de minérios. E como a gente já disse, em outras regiões do mundo, nos continentes que nós estamos estudando, a atividade da mineração é uma das mais impactantes
ao meio ambiente e à sociedade. Os minérios, principalmente carvão, ouro, ferro, gás e alumínio, representam para a Austrália seu principal produto de exportação e a principal fonte de renda, seguida do turismo. Contudo, a mineração a céu aberto degrada muitas paisagens. A retirada da cobertura vegetal e as mudanças na topografia, ou seja, nas formas da superfície, são as transformações mais incisivas e, por isso, mais percebidas decorrentes da mineração. Como efeito desses impactos, a fauna e flora locais, assim como o microclima, se alteram. Os depósitos de resíduos de extração mineral tornaram-se problemas de difícil solução à medida que se tornam saturados. E a gente, no Brasil, vive bem essas experiências de reservatórios de resíduos de mineração diante de trágicos acidentes que a gente presenciou aí em Minas Gerais nos últimos anos. É uma imagem da extração, mineral na Austrália e relato então das transformações na topografia, a poluição do solo, dos recursos hídricos, as ameaças dos reservatórios de rejeitos. Realmente a mineração é necessária, mas extremamente impactante ao meio ambiente e à sociedade. A extração de recursos minerais contribui ainda para o esgotamento dos solos e, por consequência, dos demais componentes dos ecossistemas locais. No interior da ilha de Nauru, na Micronésia, a formação rochosa de um planalto com cerca de 60 metros de altitude foi quase toda removida e exaurida. O planalto, a porção mais elevada e que abrange 4/5 da superfície da ilha, é constituído de uma combinação entre coral e guano, excremento das aves, que resulta na formação de um fosfato de cal, matéria-prima para a fabricação de fertilizantes. Tá aí a imagem da exploração, desse mineral em Nauru, o que tem colocado inclusive a própria existência da ilha em risco. Todos os anos, Nauru exporta milhares de toneladas de fosfato, que pelo seu alto valor comercial é a base da economia do país. Para extrair esse minério de origem orgânica, se faz necessário remover o solo e a vegetação. Assim, a área verde que restou em Nauru se concentra em torno de uma laguna e na orla costeira, onde vive a maior parte de seus 11 mil habitantes. A população do Paraná, praticamente. Não, perdão. O Paraná tem 11 milhões de habitantes. 11 mil habitantes, aí uma população bem pequena, aí, inferior a muitas cidades do Brasil. Desculpa, só quis fazer uma comparação, mas os números, 11 mil habitantes. O Paraná tem 11 milhões de habitantes. O restante é a área degradada pela mineração, um cenário árido com pináculos ou torres irregulares de calcário, que seriam essas imagens aqui, essas torres aqui, esses pináculos de calcário, que é esse excremento aí, de fosfato, combinado o guano e o coral, que juntos formam esse fosfato de cal com valor comercial e muito explorado nesse país insular da Oceania. A próxima ameaça que paira sobre Nauru, e também grave, e como vimos, preocupa outros pequenos estados insulares da região, outros países. Trata-se da subida do nível dos mares, por conta do ritmo da elevação das temperaturas nas últimas décadas. Essa que é apontada como uma das mais preocupantes consequências do aquecimento global, uma vez que o aumento da temperatura provoca o derretimento do gelo das regiões polares e, consequentemente, o aumento do nível dos oceanos. Isso compromete regiões costeiras e muitas ilhas no planeta todo. E como muitos países da Oceania são insulares, é uma ameaça real
a esses países, ao território, à existência desses países. A mineração de fosfato foi a base da economia de Nauru por algumas décadas, porém, atualmente, pouco resta da vegetação e do solo dessa ilha. Aqui a imagem, então, dessa trágica situação desse país da Oceania. Um texto aqui em busca do minério para reforçar esse estudo sobre os impactos da mineração e da exploração dos recursos naturais. Erosão e salinização do solo australiano. A Austrália pode ser um país de alto desenvolvimento socioeconômico. É destino de importantes fluxos migratórios procedentes de várias regiões do mundo, principalmente do Sudeste Asiático e Leste Africano. Porém, com a preocupação de conservar a elevada qualidade de vida que desfruta a população, o país tem buscado adotar práticas mais sustentáveis no uso de seus recursos naturais. Até a década de 80, o governo australiano incentivou a derrubada das matas para a ocupação e melhor exploração das terras. No entanto, essa estratégia para o povoamento e desenvolvimento econômico no interior do país tem ocasionado a degradação e perda de produtividade do solo, assim como a redução da disponibilidade de água potável. A Austrália tem reduzido suas florestas de modo intenso nas últimas décadas, principalmente na ilha da Tasmânia, ao sul do país, onde existem florestas de eucaliptos nativos que atingem até 90 metros de altura. Em razão das características climáticas predominantes, áreas e semiáridas no território australiano e, em parte, pelo desconhecimento acerca do funcionamento de seus ecossistemas pelos colonos, muitos nutrientes presentes nos solos aráveis se exauriram, acabaram, ainda no período colonial. As grandes lavouras de trigo, algodão e outros produtos passaram a requerer fertilizantes. A necessidade de remover a vegetação nativa para ampliar as áreas de cultivo levou à intensificação dos processos erosivos provocados pelas chuvas e pelos ventos. Outro fator que vem contribuindo para a perda das camadas superficiais do solo é a pastagem. A criação de bovinos e de ovinos, ovelhas, se destaca na região do Outback, como é conhecido o interior da Austrália. Rebanhos numerosos e o uso intensivo dos nutrientes do solo acabam por dificultar a reposição natural de seus componentes químicos e contribuem para o desgaste da terra. Além da erosão, o teor de sal é elevado nos solos australianos. Avanços das águas do mar sobre as bacias dos rios Murray e Darling há milhões de anos e a ação das brisas que sopram do Oceano Índico contribuem para a deposição de grande quantidade de sais. A utilização de represas e lagos para irrigação favorece ainda mais a salinização do solo, pois, quando este fica saturado com mais água do que as raízes podem absorver o sal das camadas inferiores, pode subir as raízes e daí a superfície. Então, um problema relacionado ao acúmulo de sais e de uso incorreto dos solos. Essas são as consequências, não? Área desmatada para expansão de áreas agrícolas, levando à erosão e perda de nutrientes do solo no interior australiano. Lembrando que a Austrália é um país tão grande, né, continental, um pouco menor que o Brasil, na verdade, vem na 6ª posição no ranking entre os países de maior extensão territorial do mundo, logo após o Brasil. E se existem impactos nas ilhas e no maior país da Oceania, que é a Austrália, e na sua ilha da Tasmânia, como foi citado, nos mares não é diferente. Embora a vida aquática e a qualidade dos solos pareçam aspectos distantes entre si nas paisagens naturais, eles estão conectados. Grande parte dos nutrientes marinhos nas regiões litorâneas e nas águas dos rios é originária dos solos e transportada pelos rios até chegar ao mar. Assim, solos com poucos nutrientes,
vão favorecer águas pouco nutritivas. Essa é uma das razões pelas quais, apesar de ter uma das mais extensas zonas marinhas exclusivas, a Austrália ocupa a modesta 55ª posição entre os países que mais arrecadam com a pesca. E quanto à pesca fluvial nos rios, é ainda menos significativa. Que é uma imagem, né, de corais. Tem a Grande Barreira de Corais citada aí, que é um patrimônio inclusive da humanidade, né, no nordeste da costa australiana, mas que vem sofrendo também impactos, destruição, com o aumento das temperaturas das águas oceânicas, né, com o aumento da poluição marinha. Aí, ó, a gente vê aqui a imagem dos corais vivos, né, e saudáveis. Aqui uma imagem já, né, desolada, de morte e de contaminação. O impacto do aumento das temperaturas sobre a vida aquática se manifesta em um dos principais atrativos naturais da Austrália, a Grande Barreira de Corais, que se estende por cerca de 2.000 quilômetros ao longo da costa leste e nordeste do país. Esse ecossistema frágil, embora rico em biodiversidade, vem apresentando o fenômeno do branqueamento dos recifes. Trata-se de uma doença desencadeada principalmente pela elevação da temperatura das águas ou por outros fatores, como a contaminação por resíduos químicos ou ainda por assoreamento. Uma imagem realmente muito preocupante da situação dos corais na Austrália, na Grande Barreira de Corais. Sendo assim, galera do 9º ano, a gente finaliza essa aula e também essa unidade. Fica mais uma vez a dica para vocês das atividades da apostila e do caderno de atividades para reforço desse conteúdo. Ok? Eu vou ficando por aqui. Para vocês, um beijo no seu coração. Fui.